O Fernando Diniz fez sua primeira convocação para a seleção brasileira e teve de tudo, tá? Teve jogador retirado da lista por conta de suspeita de envolvimento com esquema de aposta e estreias na seleção brasileira, pois é até resgate de jogadores, atletas da Arábia Saudita e muito mais. Você vai ver no vídeo de hoje aqui, a gente vai conversar sobre essa lista, mas antes tem uma coisinha, se você não tá inscrito no canal, por que você tá fazendo? Se inscreve aqui agora no Futflix para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora chega de conversa e vamos lá, diretor, roda a vinheta! Salve, meu amigo, tudo tranquilo, tudo numa boa? Quem fala é o Rodrigo do canal Futflix. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço aqui, esse canal que é meu, é seu, é nosso. E agora você sabe, é um novo formato. De manhã aqui, né, no primeiro vídeo do dia, a gente tem sempre aqui um vídeo de notícias, né? Esse saiu mais tarde por conta que a convocação foi agora, 1h30 da tarde. Foi muito tarde já, mas a gente vai falar sobre isso e depois às 5, 6 horas da tarde tem outro vídeo aqui no canal, que é a história de jogadores que eu sei que você adora. O último vídeo que saiu foi sobre o Douglas, aquele lateral que jogou no São Paulo, Barcelona, lembra dele? O vídeo tá aqui, ó, só você clicar pra você assistir, beleza? Mas vamos falar da lista do Fernando Diniz e os convocados pra seleção brasileira. Os nomes que ele convocou pra goleiros foram do Ederson, o Alisson e o Bento. Cara, e aqui eu acho que é gabarito, né? Ederson e Alisson precisam estar nessa lista, porque enfim, são hoje os dois goleiros aí da seleção brasileira que realmente tem muito nome. Jogadores que estão no futebol europeu, jogando em alto nível de competitividade e tudo mais ali, e você tem um goleiro mais jovem que pode estar ganhando esse espaço durante o ciclo para a Copa do Mundo, que tem o Bento, tem o Lucas Perry e tem outros goleiros que podem ocupar essas vagas. Eu acho que a convocação do Bento aqui tá tudo bem, o Perry podia ter sido chamado, mas até aqui eu acho que tá tudo ok, ó, liso, fino, certinho. Ah, o Everton do Palmeiras não tá, eu acho que o Everton não tá no ciclo para a próxima Copa, assim como eu acho também que ou Alisson ou Ederson vão acabar deixando esse trio de goleiros que vão para a Copa de 2026. E na sua opinião, o que achou dos goleiros? Vamos falar da zaga? A zaga eu acho que é onde a gente tem mais polêmica, tá? Na zaga foram convocados Marquinhos, Gabriel Magalhães, Ibáñez e o Nino. E por que eu acho que aqui não foi a convocação ideal, mas é bom lembrar, tá? Essa lista do Diniz ele tem que convocar com a cabeça dele. Na minha cabeça aqui, o Adrielson merece muito mais essa vaga, zagueiro do Botafogo, do que o Nino do Fluminense. Gosto do Nino? Pra caceta, acho um bom zagueiro, mas não acho que o Nino é melhor zagueiro que o Bremer da Juventus, não é melhor zagueiro que o Adrielson, então assim, eu acho que tá errada a convocação dele. E falando em Bremer, ele devia estar na lista da convocação da seleção brasileira e não o Ibáñez, que foi jogar na Arábia Saudita, né? Nananina não, o Nino foi, o Ibáñez foi jogar na Arábia Saudita e vai continuar na seleção brasileira. O Diniz falou sobre a Arábia Saudita e disse o seguinte, que é uma coisa nova pro futebol, a gente vai ter que se acostumar com isso, porque com tantos craques indo pra lá, a gente vai ser obrigado a olhar pra esse futebol, principalmente para as convocações da seleção. Mas eu penso que um jogador de 24 anos, 25, né, o Ibáñez, ir para a Arábia Saudita, o cara fez uma escolha, pô. Ele podia ter ido para jogar na Premier League, né? Ele tinha uma proposta, se eu não me engano, era do Nottingham Forest, né? E ele preferiu, falou, não, eu vou para a Arábia Saudita, o dinheiro lá é melhor. Então você escolheu, irmão. Você escolheu não ir para a seleção. Aí você deixa de fora o Adrielson, deixa de fora o Bremer da Juventus. Pô, achei injusto, não gostei da convocação dele, tenho dito. E claro, acho que um dos principais aí, que é o Militão, vai ficar de fora das próximas convocações da seleção, porque ele teve um problema no joelho muito grave, uma lesão. Então assim, a dupla da seleção, que eu acho que é Marquinhos e Militão, infelizmente não vai acontecer agora, por conta dessa lesão. Mas ter o Ibáñez e o Nino, não achei justo, tá? E você, quem convocaria pra zaga? Os laterais da seleção brasileira eu gostei, tá? Primeiro porque a gente tem o Danilo, que é um bom jogador, um lateral direito mais defensivo ali, pode atuar como zagueiro, como volante também, gosto do Danilo. E teve também o Renan Lodge, voltando para a seleção brasileira, depois de um período em que ele não conseguia se firmar, ficou fora da Copa do Mundo. Então acho que o Renan Lodge é uma boa convocação, sim, teve aquele vacilo na Copa América, mas merece mais oportunidades. No entanto, a gente tem uma dupla que eu acredito que vão ser o futuro da seleção, que é o Caio Henrique e o Wanderson do Mônaco, laterais direitos e esquerdos. Muito bons jogadores. O Wanderson já gosto desde a época do Grêmio. O Caio Henrique, eu vou ser sincero, não vi muito dele no Fluminense, por desleixo meu, eu não vi muito dele no Fluminense, mas os jogos que eu vi dele no Mônaco, também os melhores momentos que eu vi dele no Mônaco, ele é muito importante pro time. Os números do jogador já falam isso, ele tava merecendo essa chance, assim como o Wanderson, né? Então acho que foram jogadores convocados acertadamente e acho que eles vão ganhar espaço na seleção e não saem mais, tá? No meio campo, aí a gente teve uma situação que é de gabarito
gabarito e polêmica. Pois é, foram convocados os seguintes jogadores, tá? André, Casemiro, Joelinton, Bruno Guimarães e Rafael Veiga. Você deve ter reparado que um jogador importante para a seleção ficou de fora, o Lucas Paquetá. Ah, é bagre. Não é bagre, você sabe disso. Para de falar isso do Paquetá. Ele é bom jogador, às vezes eu não gosto muito dele como segundo volante, como foi usado na Copa. Eu gosto dele com mais liberdade ali para aparecer, ser mais um terceiro homem de meio campo, sabe? Gosto dele mais assim, mas ele ficou fora por quê? Porque o Lucas Paquetá tá envolvido, meu irmão. Foi ali, ele tá sendo investigado, na verdade, pela FA Cup por um suposto envolvimento num esquema de apostas. Na verdade, um familiar dele ali, do círculo familiar do jogador, fez uma aposta num jogo que ele estava em campo. E ali, eu não sei se é familiar, se é conhecido, alguém do círculo do jogador fez essa aposta num jogo que ele estava em campo e por isso a Federação Inglesa, a CBF dos caras lá, estão investigando o Lucas Paquetá. Por isso, o cara teve a negociação com o Manchester City, que ele estava para ir para lá, bloqueada, parou tudo, pode pegar uma suspensão pesada. Teve um jogador do Brentford lá na Inglaterra que pegou uma punição de 8 meses banido do futebol por conta desse envolvimento que nem era do cara, entendeu? Então, assim, tudo é muito pesado. Paquetá agora vai ser feita essa investigação, não é nada aprovado contra o jogador ainda, mas prejudicou ele demais, viu? A negociação com o City foi travada e ficou fora da lista da seleção brasileira. O Diniz, inclusive, falou disso. Disse, olha, lamentável, né? A gente teve que parar aqui até para preservar o jogador e não falou, inclusive, quem ele convocou para a vaga do Paquetá, que até 1 hora antes, 2 horas antes da convocação estava na lista. E eu acho que esse jogador é o Rafael Veiga, mas isso é só minha opinião e nem acho que o Veiga vive o melhor momento dele para ser convocado, mas é uma continuidade aí da lista do Ramon, né? E gostei bastante das convocações do Joelinton e do Bruno Guimarães. Joelinton chegou na seleção muito bem e ele e o Bruno Guimarães têm feito uma temporada excepcional. Fizeram, né? Uma temporada excepcional com o Newcastle na última Premier League e agora os caras vão jogar Champions League, vão agora começar de novo aí a Premier League, espero que continuem no mesmo nível. O Bruno Guimarães a gente já sabe que é bola e o Joelinton se reencontrou completamente, né? Um jogador que jogava na frente foi recuado para jogar no meio campo ali como um segundo volante com muita chegada, muita disposição, joga demais o Joelinton, gosto. E o André, do Fluminense, todo mundo sabe que é um jogador muito promissor, muito bom de bola. Promissor não, né? O André já é uma realidade, joga muita bola. E o Casemiro, que é um dos líderes aí, pilares desse próximo ciclo da seleção, seja o treinador quem for. Agora no ataque, a gente teve nomes bons e nomes que, enfim, não dá pra dizer assim que agradaram tanto. Por exemplo, a gente tem Neymar, Antony, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Richarlison, Rodrigo e Gabriel Martinelli. Gosto de todos esses nomes e quero dividir assim, tá? Entre os pontas, gosto pra caramba dos nomes. Do Antony, do Vinícius Júnior, é claro, e do Martinelli. O Rodrigo, ele é chamado como uma espécie de coringa, gente. O Rodrigo, eu sei que ele é um jogador que você vai falar, ele é reserva no Real Madrid. Isso não vai ser uma verdade nessa temporada. E no Real Madrid ele era um jogador muito utilizado, muito. Tanto em jogos da Champions quanto jogos da La Liga, ele sempre foi muito utilizado, porque é um jogador muito versátil, cara. O Rodrigo pode jogar na direita, na esquerda, como falso 9, pode jogar de meio armador, como 10 do time. O Rodrigo tem muita utilidade. Então assim, o Rodrigo foi convocado como atacante e ele pode jogar no lugar de qualquer um ali na frente, tá? Acho que ele só não vai ter espaço na esquerda, porque na esquerda você tem Vinícius Júnior e Martinelli. Dois jogadores muito diferentes que jogam pela esquerda. E aí é complicado, porque a gente tem dois caras que são muito bons. O Martinelli seria titular da seleção se não tivesse o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é titular, mas pô, aí a gente perde o Martinelli. É muito complicada essa situação, mas enfim, é uma posição que a seleção tá bem servida demais. O Neymar, pô, o Neymar é indiscutível, tecnicamente ele é picas, e ele tá na Arábia Saudita. Eu não levaria. Tá? Sei que é duro dizer isso, mas eu não levaria o Neymar. Primeiro porque o Neymar tá voltando de lesão, momento que ele foi pra Arábia, enfim. Eu sei que o Diniz quer evitar a polêmica, mas nesse momento eu não levaria o Neymar, sabe? Falaria, pô, vamos ver, né? Vamos ver como é que o Neymar vai estar lá, depois a gente convoca. Que se ele leva agora, o Neymar deita com a seleção, ele fica refém de chamar o Neymar na próxima. Principalmente se o resultado não vier na próxima sem o Neymar. Então, é péssimo. Mas também se chamar nessa e não tiver resultado, ele também seria cobrado por não levar o Neymar. É muito difícil. E você, o que faria? Dos outros atacantes, o Diniz chamou o Matheus Cunha e o Richarlison. Confesso pra vocês, não gostei dessa convocação do Matheus Cunha, tá? Não acho que é um jogador que, pô, é nível de seleção brasileira. Acho o Matheus Cunha um jogador mais ou menos. Não conseguiu jogar no Atlético de Madrid. No Wolves, na temporada passada, não fez também uma grande temporada que o credenciasse a seleção brasileira. Então, assim, cara, não entendo a convocação do Matheus Cunha. Então eu fico me perguntando, pra que tu vai chamar o Matheus Cunha se tu tem o Vitor Roque? Pô, tu podia chamar o folclórico Daverson, que ia ser a mesma coisa que chamar o Matheus Cunha. Pelo menos o Daverson todo mundo ia achar engraçado e tal. Mas, pô,
o Matheus Cunha, você chamar e não chamar o Vitor Roque, eu acho um escárnio, entendeu, irmão? Na moral mesmo, assim, não acho que o Matheus Cunha, se estivesse no Atlético Paranaense, ele ia estar tão bem quanto tá o Vitor Roque. Tô sendo bem sincero aqui, coloquei na mesa, pronto, falei. Sabe, não me apetece. Chamar o Matheus Cunha pra mim é a mesma coisa que chamar o Pedro, pô, entendeu? Pra mim é o mesmo nível de jogador e ainda o Pedro ainda eu acho que pode render mais alguma coisa ainda. Sendo bem, não sou fã do Matheus Cunha, também não sou hater do cara, mas eu acho que é um nome que não devia estar na lista do Fernando Diniz. Critérios do treinador, que enfim, tem um contrato de 12 meses com a CBF, não é o treinador confirmado pra Copa do Mundo e é bom dizer que o Ancelotti também não é. Então assim, se o Diniz fizer um bom trabalho, pode ser que ele continue sim, porque não há uma assinatura do Ancelotti, não há um acordo firmado entre Ancelotti e CBF. Então acredito que o Diniz, fazendo um bom trabalho, pode sim continuar à frente da seleção brasileira. E vale lembrar que o bom trabalho do Fernando Diniz na seleção não passa só por uma questão de eliminatórias, passa também por agradar a imprensa e o Diniz sabe disso. A relação CBF com a imprensa precisa ser melhor, sabe? Até com o público precisa ser melhor. Então eu sei que é só uma primeira convocação, a gente pode criticar, é melhor do que estar o Ramon à frente da seleção, pelo menos o Diniz a gente sabe que tem um trabalho, tem uma ideia de jogo, desejo sorte pra ele. Senti falta de alguns nomes importantes, como por exemplo o Vitor Roque, que eu acho que é um jogador que devia sim ter sido convocado, o Bremer é um jogador que eu acho que devia estar na seleção brasileira, pô, não chamar o Bremer é uma mancada, mas tudo bem, é só a primeira convocação e vamos ver o que acontece agora nas próximas. E você, quem ficou fora da seleção que não devia ter ficado? Era a vez do Tietê, do Ganso? O que você pensa? Deixa nos comentários, é claro, só a sua opinião, beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!